Agora continuo connosco a nossa viagem precisamente pelas ilhas do arquipélago, na nossa rubrica A Matemática ao seu encontro. Professor Ricardo Teixeira, boa tarde, bem-vindo ao Açores hoje. Continua a convidar-nos para fazermos consigo uma viagem pelo arquipélago e, neste caso, continuando a olhar e a prestar atenção à calçada. Boa tarde, Vera, boa tarde aos nossos telespectadores. Hoje vamos concluir a nossa viagem pelas 9 ilhas dos Açores. Já aqui mostramos exemplos das diferentes ilhas. Hoje vamos concentrar a nossa atenção nas 3 cidades dos Açores que têm mais calçada artística, portanto, com o contraste de cores nas suas ruas, que são as cidades de Angra do Heroísmo, da Horta e de Ponta Delgada. Este baralho que temos estado a explorar nas últimas rúbricas resultou de um trabalho conjunto com Jorge Nuno Silva, Carlos Pereira dos Santos e Alda Carvalho, da Associação Ludos, e o que se pretende é, de facto, promover uma viagem pelas 9 ilhas dos Açores e apreciar a bonita calçada que temos pelas 9 ilhas. E para quem não se recorda, o professor vai explicar-nos como é que funciona este baralho com naipes pensados e propositados para esta temática. Exatamente, é uma boa ocasião introduzirmos a primeira imagem para explicarmos o funcionamento do baralho. Ora, aqui está. Cada carta dos naipes de espadas e de copas contém 2 desafios: reconhecer o local a que se refere a ilustração e identificar as suas simetrias. As respostas a estes desafios encontram-se, respectivamente, nos naipes de paus e de ouros. Na imagem vemos um exemplo que ainda não tinha sido mostrado no programa. O as de espadas no lado esquerdo apresenta o desafio. O as de paus no lado direito contém as respostas: o local, as simetrias e a classificação, neste caso de um padrão bidimensional que pavimenta todo o plano, localizado no Largo da Matriz, em Ponta Delgada, aqui na Ilha de São Miguel. Na próxima imagem podemos ver o mapa com a distribuição das 26 cartas de desafio pelas 9 ilhas. Houve a preocupação de escolher exemplos de diferentes tipos de rosáceas, de frisos e de padrões bidimensionais e de contemplar, como eu disse há pouco, todas as ilhas dos Açores. A viagem que fomos fazendo nas rubricas da matemática ao seu encontro com este baralho já nos mostraram diferentes calçadas com configurações distintas, temáticas também muito diversas, e temos olhado para elas com o seu convite neste espaço através também dos frisos. E hoje o friso eleito para a rubrica de hoje é diferente. Exato. Já aqui tínhamos falado de frisos sem meia volta. Hoje vamos explorar os frisos com meia volta. Já vou explicar daqui a pouco e recordar este conceito. São 3 tipos de frisos, com os outros 4 que já tinham sido objeto de atenção aqui no programa, portanto formam os 7 tipos de frisos. E é interessante ver que cidades têm os 7 tipos de frisos nas suas calçadas. Lisboa, em 2013, foi eleita a cidade dos 7 tipos de frisos. Em 2014, numa conversa com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, aproveitando umas obras que estavam em curso, foi possível que Angra do Heroísmo, a cidade património da humanidade, alcançasse esse estatuto. Foram construídos 2 tipos de frisos em falta e Angra já é, desde 2014, cidade de 7 tipos de frisos nas suas calçadas. As outras 2 cidades que têm mais frisos, como eu disse há pouco, é a Horta, que está a um passo, falta só um friso, um tipo de friso, e já está em curso a sua implementação. A autora é a arquiteta Margarida Madruga, filha do Sr. Madruga, responsável por várias calçadas, já antigas da cidade, e penso que está por uma questão de pouco tempo Está quase, que a Horta está quase a conseguir esse galardão. Exatamente. Ponta Delgada também, em tempos, houve essa intenção da Câmara, por enquanto ainda não tenho feedback da Câmara Municipal, mas penso que também a ideia, Ponta Delgada de momento tem 5 tipos de frisos, faltam 2. Falou-se que até podia ser através das escolas do Conselho, das crianças proporem os 2 tipos de frisos em falta, porque é um tema que é abordado nas escolas. É uma ideia que vamos ver se tem desenvolvimento. Gostava só de referir, já agora, aproveitando uma viagem recente à Ilha da Madeira, precisamente até onde levou a nossa calçada açoriana e este projeto. Exatamente. Queria referir que de facto, este baralho de cartas e o projeto foi divulgado no encontro de professores de matemática da Ilha da Madeira, o Madeira Mate, 2016, e aproveitei a viagem para fazer o levantamento dos tipos de frisos em calçada da cidade de Funchal
e está empatada com Ponta Delgada. Neste momento tem 5 tipos de frisos. Portanto, também é mais uma ideia. Também os colegas lá da Madeira ficaram entusiasmados. Pode ser que também tenhamos, daqui a uns meses, mais uma cidade com os 7 tipos de frisos, que tem sempre interesse do ponto de vista, como já referi, do ensino, mas também do ponto de vista turístico, porque é uma oferta mais organizada, mais apelativa para quem nos visita. Para fazer um roteiro cultural, para já temos a cidade da Horta quase a alcançar o sétimo friso. Podíamos então falar um bocadinho sobre os frisos que ainda não foram abordados aqui no programa, no contexto do baralho. São os frisos com meia volta. Na primeira imagem vemos o primeiro tipo de friso, é aqui da cidade de Ponta Delgada, o Largo de Camões. Notamos um entrelaçar que tem como consequência, portanto, as simetrias de meia volta. São as rotações de 180 graus. Eu escolhi aqui este exemplo particularmente porque a cidade de Ponta Delgada é muito rica neste tipo de frisos. Na próxima imagem vemos muitos exemplos espalhados pela cidade de Ponta Delgada. De cima para baixo e da esquerda para a direita temos a Avenida Gaspar Frutuoso, o Largo da Matriz, as portas da cidade, a Rua 6 de Junho, a Rua Agostinho Pacheco, a Rua Coronel Silva Leal, a Rua dos Coléricos. E ainda, já não está na imagem, mas ainda existem exemplos na Rotunda da Autonomia, na Rua de São João, na Rua Doutor Aristides da Mota, na Rua Doutor Guilherme Poças, na Rua Tavares Rezendes, na Rua Índice Ribeiro. Portanto, muitas são ruas... muitos exemplos. Exatamente. Muitas ruas da cidade de Ponta Delgada são ricas neste tipo de friso. Vamos ver mais um exemplo. Agora mudamos para a Ilha do Faial. Aqui, este exemplo é da Rua Serpa Pinto, junto à Igreja Matriz. Também é um exemplo de friso com meia volta e podemos ver uma animação já de seguida onde explico este conceito. Quando falamos de meia volta, estamos sempre a falar naqueles frisos em que a configuração não se altera. Se me posicionar de um lado da estrada, de costas para a estrada, por exemplo, ou se me posicionar de frente para a estrada. Na prática, como se virasse o friso de pernas para o ar e a sua configuração não fosse alterada. Aqui estamos a ver que sempre que aplicamos uma rotação de 180 graus em todo o plano, essa figura, que é o meu friso, fica invariante perante essa transformação. É a simetria de meia volta. E penso que temos mais uma animação. Outro exemplo também da cidade da Horta, do Largo Bispo Dom Alexandre. Aqui está, portanto, a aplicar a simetria de meia volta. Os centros de rotação são cuidadosamente escolhidos. Devem pertencer ao eixo central do friso, que é a reta horizontal que divide o friso ao meio. Sempre que aplicamos a meia volta, obtemos sempre a mesma configuração do friso. Portanto, é este o conceito. São muito comuns, de facto. Na cidade de Ponta Delgada, este é o tipo de friso mais comum. E tem uma como vimos, explicação. com diferentes desenhos também. Exatamente. Os desenhos variam, mas o tipo de simetria é sempre o mesmo. E a consequência é vermos a mesma configuração de um lado ou do outro do passeio. Por isso é que também são frisos muito comuns, porque têm esse apelo duplamente agradável à vista. De um lado o passeio e do outro a configuração não se altera. Também é algo que é muito comum no nosso artesanato. Vemos com muita frequência este tipo de friso. Ora, eu passaria para o segundo tipo de friso. Ainda tem meia volta, mas agora tem outro tipo de simetria que também vemos com muita frequência, as simetrias de espelho. Neste caso, simetrias de espelho na horizontal e na vertical. Curiosamente, os eixos de simetria cruzam-se nos centros de rotação. Como vemos aqui na imagem, este exemplo é da cidade da Horta, do Largo Duque d'Ávila e Bolama. Escolhi este exemplo porque a cidade da Horta é muito rica neste tipo de frisos. Portanto, todos os frisos da cidade da Horta, este é o mais comum na cidade da Horta. Tem meia volta e tem as simetrias de espelho na horizontal e vertical. Temos de seguida uma pequena animação onde vemos o efeito da meia volta. Ainda antes, gostava só aqui de mostrar alguns exemplos da cidade da Horta. Como disse, esse tipo de friso é muito comum. Temos aqui exemplos da Praça da República, que se pensa que é dos mais antigos, data de 1920, mais ou menos. Temos o do meio da Rua José Azevedo, a Rua do Café Peter, e do lado direito a Rua Conselheiro Medeiros. Existe também este tipo de friso na Rua Barão de Rochas, na Rua Walter Bensold. Portanto, é um tipo de friso muito comum na cidade da Horta. Então, regressamos ao exemplo que tínhamos visto do Largo Duque d'Ávila e Bolama para uma pequena animação onde podemos observar que a simetria de meia volta está sempre presente. Portanto, sempre que efetuamos a tal rotação de 180 graus, a configuração não se altera. Olhando de um lado ou do outro do passeio, a configuração é a mesma. Em adição, temos as simetrias de espelho na horizontal e vertical. No baralho foi também incluído um exemplo da cidade de Ponta Delgada. Trata-se... peço desculpa, acho que tinha mais uma animação. Mais uma animação, aqui está. Que mostra o mesmo efeito, É não o mesmo efeito, da Rua José Azevedo.
a rua em frente ao Café Peter. Essas bonitas flores apresentam a meia volta e a simetria de espelho na horizontal e vertical. Agora sim, voltamos ao baralho de cartas e temos um exemplo da cidade de Ponta Delgada, aqui do Largo Vasco Bem Saúde, aqui está, um bonito exemplo. É interessante que há um motivo muito semelhante na cidade da Horta, o motivo em si, o desenho é muito semelhante. Este é um exemplo recente, portanto, com as obras de requalificação da cidade, e é um exemplo muito interessante. Tem um grande impacto visual e é numa zona ampla, ali por trás da Igreja Matriz. E assim finalizei este segundo tipo de friso com meia volta. Falta só mais um, o terceiro e último tipo de friso que tem meia volta. E apresentamos um exemplo agora, cá está, da cidade Património da Humanidade, de Angra do Heroísmo, porque este tipo de friso é o mais comum da cidade de Angra do Heroísmo. Aqui está um exemplo da Avenida Tenente Coronel José Agostinho. Há um zigue-zague, continuamos a ter a meia volta, temos simetrias de espelho verticais, ou seja, perpendiculares ao friso, mas não há simetria de espelho na horizontal, ou seja, ao longo do friso. Notamos sim, é uma espécie de zigue-zague, como podemos ver ali na imagem do lado esquerdo, vê-se melhor. Há um zigue-zaguear. Esse zigue-zaguear é a consequência da meia volta com as simetrias de espelho perpendiculares ao friso e a simetria de reflexão deslizante, como se fossem as nossas pegadas a caminhar descalços na areia ao longo do friso. É o tipo de friso mais comum na cidade de Angra e podemos ver na próxima imagem muitos exemplos. A cidade tem imensos exemplos. Aqui alguns exemplos de cima para baixo e da esquerda para a direita. Canada dos Melancólicos, a Rua Padre Manuel Joaquim Máximo, a Rua Beato João Batista Machado, a Praça Almeida Garrete, com 2 exemplos, e a Rua da Sé na faixa lateral. Ainda, não estando na figura, mas ainda existem exemplos na Rua Ciprião de Figueiredo, Rua Doutor Soares Menezes, Rua Doutor Luís Ribeiro, Rua Francisco de Ornelas. Portanto, há imensos exemplos desse zigue-zaguear pela cidade de Angra do Heroísmo. Ao percorrer as ruas do centro histórico, somos confrontados com este zigue-zaguear. Há muitos exemplos. Há muitos exemplos, é muito interessante. É o tipo de friso mais comum em Angra. Mas tenho aqui mais um exemplo. Ainda não concluímos esta viagem. Ainda não. Vamos terminar a viagem na Ilha do Faial, com o último exemplo do baralho de cartas que ainda não tinha sido mostrado. Este exemplo é da Travessa de São Francisco. São umas ondas no ar, mas o desenho sendo diferente, as simetrias são as mesmas. Temos a meia volta, temos as simetrias de espelho na direção perpendicular ao friso e temos o zigue-zaguear, a simetria de reflexão deslizante ao longo do friso. Para comprovar que existe meia volta, temos uma última animação, onde podemos ver o efeito da rotação de 180 graus, da meia volta. Quando se aplica esta simetria, vamos ver já aqui na animação. Que é o efeito ondulante? O efeito ondulante mantém-se, portanto, invariante. Aqui está. Ou seja, se olharmos de um lado o passeio do outro, a configuração não se altera. É precisamente a mesma. E com isto, Vera, terminamos esta viagem pelas 9 ilhas dos Açores e pela análise das simetrias e os exemplos que foram incluídos no baralho de cartas. O baralho de cartas talvez... Aqui na nossa rubrica concluímos a viagem, mas certamente que muitos agora vão iniciá-la em casa quando adquirirem este baralho. Sim, é o que eu ia dizer. Eu penso que em breve será disponibilizado ao público. Entretanto, quem for muito curioso e quiser aproveitar até o verão e fazer umas caminhadas a pé, na página As Simetrias nos Açores, basta ir ao Google e escrever Simetrias nos Açores, encontra-se logo a página. Eu coloquei a pesquisa que fiz em 2013 e que tenho aperfeiçoado desde então, e lá na página tem roteiros com exemplos de todas as 9 ilhas. Portanto, quem quiser, em qualquer uma das 9 ilhas, quiser aproveitar o verão e dar um passeio e ao mesmo tempo apreciar a bonita calçada portuguesa, pode ir à página Simetrias nos Açores, fazer o download dos roteiros que estão em PDF e quem sabe até descobrir exemplos que eu não tenha descoberto nessa pesquisa que fiz. Porque os turistas apreciam muito esta marca nacional e, neste caso, também, concretamente a nível regional, esta presença da calçada, estas formas, por isso, roteiros culturais criados à margem desta bonita herança que os antepassados nos deixaram, é uma mais-valia para enriquecer a oferta cultural que existe nos Açores. Sem dúvida, Vera. Neste caso, o papel da matemática aqui é organizar a nossa oferta de forma rigorosa, de forma mais rica,
organizar e também torná-la mais apelativa ao público em geral, em particular aos nossos turistas. E quando vão, por exemplo, às escolas, aos mais pequenos, apresentar este trabalho, ou uma parte deste trabalho, é também explicado às crianças o processo de construção da própria calçada, obedecendo rigorosamente a estes parâmetros matemáticos? É interessante a pergunta que a Vera me faz. A verdade é que já falei com vários mestres da calçataria e também com artesãos, porque a ideia é a mesma. Um artesão, ao fazer as suas peças, ou um mestre da calçataria, tem consciência que tem que fazer de determinada maneira para produzir o efeito final. Não classifica os frisos, nem fala em simetrias de reflexão ou de meia volta, mas tem consciência. Por exemplo, no caso do calceteiro, para fazer a meia volta e a reflexão deslizante, há que ir virando o molde ou na vertical ou na horizontal para ir produzindo o efeito ao longo do passeio. Há que também manter sempre a mesma distância entre as cópias consecutivas do motivo e isso são questões importantíssimas para as simetrias do ponto de vista da matemática, mas são feitas de forma intuitiva pelos mestres da calcetaria. Em relação às nossas escolas, ainda recentemente, em março, estive a fazer uma palestra de divulgação para miúdos do 6º ano. Nunca tinha feito para miúdos tão novos, já tinha feito para o 9º ano, para o 10º e para o 8º, mas para o 6º nunca tinha feito e estava receoso que ainda Fazer mais fossem perguntas. novinhos, mas adoraram e em apenas em 3/4 de hora perceberam como é que se classificava as rosáceas, como é que se classificava os frisos, levaram o fluxograma com os 7 tipos de frisos e fomos de seguida, depois da palestra, fomos visitar algumas das ruas e alguns dos frisos que eu mostrei aqui hoje. E eles classificaram muito bem, com a ajuda do fluxograma, que é um esquema que vai fazendo as perguntas e à medida que vamos fazendo as respostas, tipo há meia volta, não há meia volta, há reflexão horizontal, há reflexão vertical, depois tem a classificação final do friso. E foram muito rápidos a fazer a classificação. E essa pode ser uma atividade para os campos de férias dos jovens, vir precisamente para a rua analisar as calçadas e os frisos existentes, porque a matemática está aqui também desta perspectiva lúdica e atrativa, neste passeio pela cidade. É verdade, Vera, pode ser visto até como um jogo, até para toda a família. Pesquisar e encontrar diferentes tipos de frisos é sempre é algo motivante. Funciona como um jogo, não é? Porque estamos sempre à descoberta de algo novo e depois é interessante que há sempre uma discussão que se faz. Portanto, será que tem simetria, será que não tem? Às vezes a reflexão deslizante não é fácil de ver logo à primeira ou à meia volta. É interessante verificar. Fica a sugestão, porque sem não? dúvida. E nesta viagem à Madeira, apresentando este trabalho, qual é que foi a reação dos seus colegas também da disciplina em ver este levantamento e este trabalho que tem vindo a ser feito? Foi uma receptividade muito positiva. Desde logo, porque mostrei exemplos de calçada, mas também de artesanato, das varandas, dos roteiros de varandas, que também temos. Temos na página que eu referi, há 2 roteiros de varandas, um da cidade de Angra do Heroísmo e outro da cidade de Ponta Delgada, também estão disponíveis em PDF para serem utilizados por todos os interessados. E acharam interessante o facto e aqui está também o poder da matemática, com uma teoria única eu posso analisar diferentes tipos de suporte, seja na calçada, seja no artesanato, seja nas varandas, e é sempre possível fazer essa análise. Ficaram com a vontade, respondendo à pergunta da Vera, de também Funchal alcançar o estatuto de cidade de 7 tipos de frisos nas suas calçadas e também, por que não, de explorar as simetrias do famoso bordado da Madeira, que também é muito conhecido e que também tem muitas simetrias para explorar. Enquanto nos despedimos, nós vamos mostrar a página do Facebook da Matemática ao seu encontro, porque não no verão poderão sempre surgir novas sugestões, quer ligadas ao artesanato, à calçada ou até a outras componentes do nosso dia-a-dia. Eu digo verão porque agora vamos de férias, terminamos esta temporada desta rubrica Matemática ao seu encontro. Professor Ricardo, foi um prazer continuar a contar com a sua colaboração, mostrando-nos estes trabalhos, mostrando-nos esta perspectiva da matemática presente e esperamos também tê-lo em nova temporada do Açores Hoje. Eu é que agradeço a toda a equipa do Açores Hoje, à Vera e a toda a equipa e também aos nossos telespectadores. Claro que sim, portanto, podem aproveitar as férias para dar feedback da rúbrica e propor novos temas ligados às simetrias ou outros temas que gostassem de ver abordados. Por que não? Muito obrigada, umas boas férias para si, professor. Obrigado igualmente. Obrigada, boa tarde.